noite a todos. É uma alegria e um prazer estar com vocês na noite de hoje. A questão do tema é que a maior parte dos nossos temas estão na internet. Então as pessoas estão sempre pedindo aquele tema. Aí diz assim, eu nunca tenho a chance de fazer um tema novo. Então pede aquele que tem lá. E nós estávamos conversando que a gente tinha os temas novos. Então você faz hoje, mas vocês já deram um tema. Disse, não, a gente libera o tema. Eles é que mudaram o tema, não fui eu não. Você depois que eu não falei o tema proposto. Então vamos apresentar para vocês um trabalho baseado num professor de ciência política de Harvard, Michael Sandel. Ele apresentou um trabalho na área de jurisprudência que nos interessou muito quando a gente assistiu. Nós tivemos a oportunidade, ele esteve no Brasil, fez um seminário e em cima de algumas coisas que ele desenvolveu, ele resolveu dar uma temática espírita. E como minha mãe nunca conseguiu me curar de falar com a plateia, vocês sabem que eu converso com a plateia. E hoje nós vamos conversar muito, porque esse trabalho depende de alguns dilemas que nós vamos desenvolver aqui hoje. Então eu gostaria de contar com a colaboração dos senhores para pensarmos juntos. Então vamos imaginar que vocês estão dirigindo um bonde. Sabem o que é um bonde, né? O bonde é o que anda num trilho. Então você sabe que o bonde anda sobre trilhos, de maneira que ele não pode mudar as direções, a não ser aquelas do trilho. Você está dirigindo um bonde que está viajando a 100 km por hora. Quando você descobre que está sem freios. E mais adiante da pista, há 5 trabalhadores. Você fica desesperado, você está impotente, o bonde está sem freio, não há como mudar a direção, e você sabe que se o bonde atingir os trabalhadores, 5 homens irão morrer. E no meio desse desespero, de repente você descobre que existe uma saída à direita. Há um pequeno desvio, e nesse desvio há apenas um homem trabalhando. A pergunta é, qual a coisa certa a fazer? Se você seguir em frente, 5 pessoas irão morrer. Se você virar à direita, apenas uma pessoa irá morrer. A pergunta é, qual a coisa certa a fazer? Quem aqui deixaria o bonde seguir em frente? Levante o braço. Quem viraria à direita? Levante o braço. Bom, o bonde só tem essas duas possibilidades, né? Quem viraria à direita? Levante o braço. Quem não levantou o braço faria o quê? Não há muitas opções. A maioria viraria à direita. Mas a pergunta é a seguinte: por que você viraria à direita? Qual o motivo que você acha que a coisa certa a fazer é virar à direita? Só matariam um, disseram aqui atrás. Matariam um. Vamos falar mais alto. Eu pensei que os baianos eram mais assim, proativos, né? Vocês estão meio assim, não jantaram? Tinha um desvio que mataria. Por que vocês virariam à direita? Alguém gostaria de explicar por que à direita? Por quê? Porque é melhor matar um do que matar 5? Por que virar à direita é a coisa certa a fazer? Que é menos mal matar um do que matar 5. É isso? É esse o motivo? Todos concordam? Então a coisa certa a fazer é virar à direita, porque é melhor que morra um só do que 5 pessoas. É isso? Dos males o menor? Então a coisa certa a fazer é virar à direita, porque morrerá um só em vez de 5. É isso? Concordam todos? Alguém tem alguma outra hipótese? Ok. Então vamos mudar levemente a situação. Você não está dirigindo o bonde. Você está sobre uma passarela, em cima da pista, vendo um acidente de bonde. Você vê que o bonde está desgovernado. Você vê que ele vai atingir 5 trabalhadores e não há nada que você possa fazer. Você está impotente, vendo o acidente que vai acontecer.
quando de repente você vê que debruçado na passarela, sobre os trilhos, há um homem muito, muito gordo. Se você empurrar o homem, ele vai cair no trilho e com certeza vai morrer. Mas, se você fizer isso, vai salvar 5 trabalhadores. Qual a coisa certa a fazer? Você deixa o acidente acontecer e morrem 5 trabalhadores? Ou você empurra o gordinho e salva os 5 trabalhadores? Qual a coisa certa a fazer? Quem aqui deixaria o acidente acontecer? Levante o braço. Quem empurraria o gordinho? Levante o braço. Ninguém empurraria o gordinho? Não. Por que não? Não é a mesma situação? Não é melhor matar um só e salvar 5? Não? O que foi que mudou? Vocês disseram na primeira situação que é melhor matar um do que matar 5. Se você empurrar o gordinho, vai matar um só e vai salvar 5. Mas, o que tem diferente? As escolhas são a vontade de empurrar o ato. Sim, mas você ainda está salvando 5 pessoas. Por que na primeira situação a coisa certa era matar um só? E na segunda ficou diferente. Por quê? O problema é que você não sabe. A pergunta é, na primeira situação vocês disseram que é melhor matar um do que matar 5. Por que a segunda situação é diferente? Eu tive a possibilidade de pensar. Não, o acidente ali, não. O tempo é o mesmo. O tempo é o mesmo. Você tem 5 minutos. Na primeira situação eu quis virar acidental, porque a culpa era o bom, que a pessoa errada não sua. Era bem mais fácil colocar o bom do que você. Mas o bonde continua desgovernado. Mas aqui eu não possibilidade. Você disse que a coisa certa a fazer na primeira situação era matar um só, porque matando um você salvava 5. A segunda situação é a mesma. Se você matar um só, você salva 5. Na primeira eu emiti a opinião, já que todo meio de transporte tem uma buzina, alguma coisa que sinaliza, buzinaria. Os caras saem. Mas não tinha nessa situação. Então, Sim, a sua situação é ou você mata um ou mata 5. Você escolheu matar um só. E eu perguntei, por que você acha que essa é a coisa certa? Aí vocês disseram que é melhor um morrer do que 5. Não foi isso? Na segunda situação, é a mesma. Se você matar um só, você vai salvar 5. Por que ficou diferente? Os dois vão morrer de qualquer jeito. Se você virar, mata um. mas primeiro não vai salvar, segundo não. Segundo vai estragar a posição que é pensando. Mas se você virar o volante à direita, você mata um. Sim. Mas o problema é que você disse que é melhor um morrer do que 5. Ah, o problema é empurrar, tudo bem. Deixa eu resolver esse problema. O problema é empurrar o cara. Então, em vez de debruçado, ele está sobre um açapão. Você só vai ter que virar o volante e ele cai no trilho. Fica mais Não fácil. vai empurrar. Você dá uma viradinha assim e ele cai. O problema é o seguinte, por que na primeira situação, matar um estava certo e na segunda não estava? Qual o motivo? Você não tinha escolha. Você estava ali. Você tinha escolha, você deixava os 5 morrerem ou só. Na outra situação você podia. A outra situação é a mesma coisa. Se você matar um, olha só. A outra situação é a mesma. Ou mata os 5 ou mata um. Bom, na outra você vai virar à direita. Ok, vamos trocar a situação. Tá complicado. A ideia é essa. É ficar complicado. Vamos mudar a situação. Você está no pronto-socorro. Você é médico e acabou de chegar um acidente de bonde. Você está lá no atendimento, chegaram 5 acidentados de um bonde. Um em estado muito grave, muito mal. Se você for atendê-lo, você vai levar a maior parte do dia. Os outros 4 não estão tão mal quanto o primeiro. Mas se você atender o primeiro e levar esse tempo todo atendendo, esses 4 vão morrer. Se você, em vez de atender o paciente mais grave, atender os outros 4,
você vai salvar os 4, mas o primeiro com certeza vai morrer. Qual a coisa certa a fazer? Você atende o paciente mais grave ou atende os 4 menos graves? Qual a coisa certa a fazer? Quem atendia o mais grave, levante o braço. Quem atenderia os 4 menos graves? A pergunta é, de novo, por que vocês acham que atender os 4 menos graves é a coisa certa a fazer? Porque é melhor matar um do que matar 4, é isso? Voltamos à mesma situação. É menos mal morrer um do que 4. Ok, então a mesma situação do inicial do monte. Então, é melhor um só morrer do que 4 morrerem. É isso? Voltou então a situação? Essa situação é a nossa situação aqui no Brasil. O médico se depara com um problema desse. Sim, é que a gente não está... Ele vai salvar o que está mais grave. Então, mas a maioria... Então, a maioria decidiu não tratar o mais grave. Tratar 4 pessoas em vez de 1. Sim, olha só. Isso é um dilema, tá? É uma situação hipotética. Então, a pergunta é, qual a coisa certa a fazer? A maioria achou que salvar 4 pessoas em vez de uma só é a coisa certa a fazer. E eu perguntei, por quê? Aí vocês repetiram a primeira situação. Porque é melhor matar um para salvar a maioria. Foi isso? Foi ou não foi? Então vamos mudar levemente a situação. Você é médico e tem 5 pacientes que necessitam urgentemente de um transplante. Sem um transplante, eles irão morrer. Se eles tiverem um transplante, eles vão viver longos anos com suas famílias. Muito bem. Mas eles estão na fila e não há órgãos. E de repente você descobre que no quarto ao lado tem um cara perfeitamente saudável dormindo. Foi fazer um check-up e está dormindo no quarto ao lado. A pergunta é, qual a coisa certa a fazer? Tirar os órgãos dele e salvar 5 pacientes? Irão viver longos anos perfeitamente saudáveis? É a mesma coisa. Ou não fazer nada e esses 5 irão morrer? Qual a coisa certa a fazer? Quem tiraria os órgãos do paciente saudável? Levante o braço. Ninguém? Vamos lá. Por que não? Vocês não disseram que é melhor matar um para salvar a maioria? Você sacrifica um só e salva 5 pessoas. Vale a pena. Por que é válido na primeira situação, na segunda não é mais? O que foi que mudou? Vocês não disseram que é moralmente válido sacrificar um para salvar a maioria? Disseram ou não disseram? Por que mudou? Porque em situações, não, a gente mata um e salva o resto. Tem. Isso é perfeitamente certo. Você não se sente moralmente errado, né, em assassinar um trabalhador virando o bonde. É perfeitamente válido. Empurrar o gordinho para salvar 5 trabalhadores não é. Por que não é? Por que vocês acham perfeitamente válido sacrificar um paciente mais grave para salvar 4 e não acham válido sacrificar um para salvar 5 pessoas? O que mudou? Qual a diferença? Antes que vocês digam que tudo isso é hipotético, vou falar então um fato real. Né? Hitler. Então a Gestapo costumava fazer o seguinte: quando chegava uma mãe com vários filhos, os soldados da Gestapo faziam a seguinte pergunta: escolha um dos seus filhos para morrer. Se você escolher um, os outros serão salvos. Se você não escolher, morrerão todos. Qual você escolhe para viver? É uma pergunta que eles faziam. Deu origem a um filme chamado A Escolha de Sofia. Então ele chegava: você tem 3 filhos, escolhe um.
Escolhe um, que esse vai morrer e os outros serão salvos. Agora, se você não escolher nenhum, todos vão morrer. Qual você escolhe? Qual dos seus filhos você vai condenar à morte? Graças a Deus isso é coisa do passado, né? Não acontece mais hoje em dia. É isso? Pois é. Saiu na mídia recentemente uma reportagem falando de um acontecimento que teve naquele tsunami. Lembra aquele tsunami que teve lá na Tailândia? Contando a história de uma americana que foi passar as férias lá com o marido e 2 filhos. Ela foi pega pela onda. Ela estava segurando numa árvore com um menino em cada mão, presa no ar. Quando a correnteza começou a aumentar, foi ficando muito, muito forte e ela viu que não conseguiria segurar. Para se salvar, ela teria que soltar uma das crianças. Se ela soltasse uma das crianças, ela poderia salvar um filho. Se ela não soltasse, morreriam todos. E no desespero, ela soltou uma criança. Sobreviveu com aquela criança que ficou. Felizmente para ela, um bombeiro conseguiu salvar o outro filho. O problema é que agora ela não conseguia conviver com a escolha que fez. Ela escolheu um filho para morrer. E a grande dor é que ela escolheu o filho pelo qual ela tinha menos afinidade. Como você vai viver com isso? Como você vai olhar para o seu filho e saber que você o condenou à morte? É verdade que ele não morreu, mas a escolha está lá. Então essas coisas podem acontecer. Então eu vou contar para vocês uma história real, né? Na Inglaterra, saiu um navio inglês, que naufragou no Atlântico. E se salvaram 5 tripulantes. O capitão, o imediato, 2 oficiais e um grumete. Um grumete que tinha 17 anos, se engajou no navio para se tornar um homem, que não tinha família, era órfão, enquanto os demais tripulantes eram homens casados, pais de família, pessoas muito bem situadas na sociedade. E eles estavam num bote, perdidos no Atlântico, e tinham apenas 2 latas de atum. Eles usaram uma lata de atum como isca e capturaram uma tartaruga. E sobreviveram com a carne e o sangue da tartaruga durante 8 dias. Mas a comida acabou. Não havia comida, não havia água. Eles resistiram por 3 dias. E contra a opinião dos demais, o jovem grumete bebeu água do mar para saciar a sede e ficou muito doente. O capitão então fez a seguinte proposta para os outros: vamos tirar a sorte e vamos sacrificar um para salvar os demais. O imediato foi contra. Não concordou com o sorteio. De maneira nenhuma, isso não podia acontecer. E eles aqueceram. E passado mais um dia, o capitão tomou de um punhal, chegou no grumete e disse: faça suas orações. E cortou-lhe a jugular. E eles sobreviveram com a carne e o sangue do tripulante por 12 dias, quando foram resgatados por um navio alemão. Chegando a Londres, na Inglaterra, eles foram presos para serem julgados por assassinato. Eles estavam no julgamento e o advogado de defesa fez a seguinte colocação: são homens de bem, não são criminosos. Em nenhuma circunstância eles fariam isso, matar alguém de maneira fria. Era uma situação desesperadora. E ao sacrificar um, eles salvaram a vida dos demais. Por isso, é uma situação moralmente válida. Não foi um ato premeditado de crime, foi uma situação de desespero. E sacrificando um tripulante, salvaram-se 4 pessoas. Se ele não fizesse isso, todos morreriam, porque ninguém poderia resistir 12 dias sem comida nem água. Então, senhores do júri, eu peço que vocês inocentem o meu cliente, o que foi um motivo de força maior, porque é válido sacrificar um para salvar a maioria. Senhores do júri, vocês concordam? Se fosse um rei esse que fosse sacrificado? Vocês concordam?
deveriam inocentá-lo? Sim ou não? Deveriam libertá-lo? Ele não é um assassino? Ou ele deveria ser preso e condenado por assassinato? Qual a coisa certa a fazer? Se vocês disserem que ele deveria ser inocentado, voltamos à situação inicial. É perfeitamente válido, é moralmente válido sacrificar um para salvar a maioria. É isso? Não é? Se 5 doentes, a gente tiver um médico e esse médico tiver para ser sacrificado, o médico ou o segundo, como é que vai sacrificar? Pirinho, eu perguntei o que vocês fariam. Vocês decidiram. Vocês decidiram que é válido matar um para salvar a maioria. Vocês decidiram. A pergunta é, por quê? E volta sempre a mesma resposta. Porque sacrificar um para salvar a maioria é moralmente válido. Se é moralmente válido, o tripulante, o capitão, seria o quê? Inocentado. Vocês concordam? Ele deveria ser inocentado? Ou deveria ser incriminado por assassinato? E essa dúvida continua. Agora, se vocês concordam que sacrificar um para salvar a maioria é válido, por que na hora de empurrar o gordinho vocês titubearam? Por que na hora de tirar os órgãos do homem-são para salvar 5 pacientes, vocês não concordaram? O que ficou diferente? Porque se você diz que uma coisa é moralmente válida e explica, então isso valeria em todas as circunstâncias. Por que fica diferente em algumas circunstâncias? E por que vocês não sabem explicar por que empurrar o gordinho não parece certo? Porque a explicação não é a mesma. Se você matar o gordinho, 5 pessoas vão se salvar. Então você será um herói. Por que parece válido sacrificar algumas pessoas em algumas circunstâncias? É porque existe uma dificuldade aí. É que na hora de empurrar o gordinho, alguma coisa soa mal, né? Tem alguma coisa errada aí. Mas o problema é, o que é que lhe parece errado? Porque o problema é que na maior parte das circunstâncias, vocês voltam para a mesma coisa. Sacrificar um é perfeitamente válido, já que a maioria vai se dar bem. Por que fica diferente? O que é que incomoda tanto em empurrar o gordinho que não incomoda quando você vira o volante e mata um? Por quê? Deixou de matar? Não. Você virou o volante e escolheu matar um. Uma você está participando da situação e na outra você está de ouvinte. Então a explicação é outra? Por que você acha certo virar o volante e matar um? Aí, vamos mudar a situação, né? Você está no bonde, dirigindo, tem 5 trabalhadores na frente e à direita tem um desvio e seu filho está trabalhando lá. Mato 5. Mato 5. E aí? Ficou diferente? Ficou diferente agora? O que foi que mudou? Não é mais válido matar um para salvar 5? Quando é o filho, não. Quando é o filho, não? Desse jeito a gente vai ter que pular na frente do bombinho. Tem algum problema aí? Quer dizer, se for seu filho, já não é mais válido. Então qual a coisa certa a fazer? Se bater. Qual a coisa certa a fazer? Então quer dizer, dependendo de quem está, então a gente não sabe o que é o certo? Tá difícil, né? Não, mas a ideia é essa mesmo. A ideia é essa mesmo. Porque, por incrível que pareça, por trás dessas decisões existe uma filosofia. Jeremy Bentham é um filósofo do século XVIII que se tornou muito popular na Inglaterra industrial. Era a época da mudança, saindo de uma estrutura absolutista, feudal, etc., e se fixando na chamada sociedade industrial. E Jeremy Bentham caiu como uma luva, porque ele pregava que a moral
deveria se ater aos fins. Ou seja, aquilo que você fazia era justificado em vista dos benefícios. Vamos ser mais específicos. Ele pregava a chamada moral utilitarista, que vem a ser o seguinte: os fins justificam os meios. É perfeitamente válido sacrificar alguns para o bem-estar da maioria. Que nós devemos maximizar o prazer e minimizar a dor. E que a coisa certa a fazer nessas circunstâncias é, na medida do possível, procurar o bem-estar da maioria, mesmo que isso signifique o sacrifício de alguns. Então, para Jeremy Bentham, matar um para salvar 5 é moralmente válido. E qualquer situação em que a maioria esteja envolvida, ele achava perfeitamente válido o sacrifício de alguns. E ele explicava que o ser humano busca o prazer e foge da dor. E isso é a natureza humana. Então, se nós quiséssemos desenvolver uma moral baseada em estruturas sólidas, por que não as tendências humanas? E ele então desenvolveu a tese da moral utilitarista. A sociedade assimilou isso profundamente, porque vinha ao encontro dos seus anseios, de fugir do domínio dos reis, dos monarcas absolutistas e desenvolver uma sociedade mais livre, em que o bem-estar da maioria fosse o fator determinante das escolhas. E a sociedade industrial inglesa assimilou perfeitamente Jeremy Bentham. E assim como seus tecidos foram se exportando para várias áreas, a moral utilitarista também foi ganhando corpo. E por incrível que pareça, a nossa sociedade hoje se baseia moralmente na filosofia de Bentham. Nós achamos que o livre mercado é a melhor forma de vivência. De tal maneira que quando a gente fala, por exemplo, de uma coisa muito comum, preço, o preço de alguma coisa. Você tem alguma coisa que você quer vender. Qual o preço justo? Na época medieval, o preço de alguma coisa era dado pelo seu valor intrínseco, pelo tempo que você gastou elaborando essa coisa, pelos materiais que você usou envolvidos. Então, o valor de algo era dado pela sua estrutura intrínseca. Mas hoje não é mais assim, não é verdade? Hoje, o preço de alguma coisa não é determinado pelo seu valor intrínseco. É determinado por uma lei. Uma lei que aparentemente é sagrada. A lei da oferta e da procura. Porque a base da nossa sociedade capitalista é oferta e procura. A liberdade. A liberdade de você ganhar quanto quiser pelo fruto do seu trabalho. Afinal, quem deveria determinar o preço de alguma coisa? Então hoje os preços são determinados pelo quê? Você tem algo para vender e dependendo de quantos querem comprar, alguma coisa tem mais ou menos valor. Isso cria algumas distorções, não cria? Algumas coisas que envolvem um custo altíssimo, com preços muito baixos e alterações. E nós achamos isso normal, não é? Tem muita gente querendo comprar. Eu não obrigo ninguém a comprar, eu boto o preço que eu quiser. Você compra se quiser, não é não? É a lei do quê? Livre mercado. É a base da sociedade livre. Nós somos contra, por exemplo, que alguém diga quanto deve custar alguma coisa, porque isso tira a liberdade intrínseca do cidadão. Não é verdade? Nós vivemos uma democracia e a democracia deve ser absolutamente livre, não é verdade? E assim, nós baseamos as nossas escolhas no dia a dia, nessa liberdade, no direito de liberdade que nós temos. Só que isso cria alguns problemas. Por exemplo, houve o furacão Charlie. O furacão Charlie passou pela Flórida e deixou um rastro de destruição. Ele matou 11 pessoas e deixou um prejuízo de 3 bilhões de dólares. Uma coisa gigantesca. A destruição que ele fez foi enorme. Mas além da destruição, ele deixou um problema ético. Porque quando o furacão Charlie passou, a Flórida é um dos estados quentes dos Estados Unidos, para onde se dirigem muitos idosos aposentados em busca de climas mais amenos. Então há uma grande população de idosos na Flórida. E quando o furacão Charlie passou, ele destruiu a eletricidade na região. E havia, na época, um calor de mais de 40 graus.
não havia eletricidade, não havia ar-condicionado, não havia como conservar os alimentos, e a população em desespero foi em busca de formas de sobrevivência. Um saco de gelo que custava 99 cents passou para $10. Um gerador que custava $250 passou a custar $3.000. Um quarto num hotel que costuma em torno de $65 passou a ser leiloado por aquele que desse mais. Pessoas idosas, como por exemplo a senhora Sarah James, com seu marido idoso e sua filha deficiente, não puderam se hospedar no hotel porque os preços eram além da sua possibilidade de pagar. E a população ficou indignada com essa situação. Eles sentiam que estavam sendo explorados. De tal maneira, a reação popular foi forte que um procurador da República resolveu intervir. E fez vir uma lei do passado que não era mais aplicada com relação à usura. E tentou enquadrar os comerciantes na lei. O problema é que quando ele fez isso, houve uma reação violenta dos economistas, uma reação violenta de Wall Street, porque ele estava interferindo no direito inalienável do cidadão americano de escolher os preços que eles quisessem pelos seus produtos. Por que você deveria condenar um comerciante honesto que estava realizando o seu trabalho dentro da lei americana de oferta e procura? Deveria ser penalizado por algo que era um equívoco da sociedade. Afinal, o que tem de errado você dar o preço que você quiser no seu produto? O problema é que, em termos lógicos, a gente entende que tem realmente liberdade, mas a sensação continuava. O problema é, a ganância deveria ser penalizada por lei? Porque na nossa sociedade, a pessoa gananciosa, na verdade, faz sucesso, não é? Você ganha muito. Então, se você botar preços e lhe permitir o máximo de lucro, o que tem de mais? Você está sendo apenas um comerciante honesto. Ser ganancioso não é algo que deva ser penalizado em sociedade, afinal, ganância é coisa de religião. O que tem errado em ser ganancioso? Então, teoricamente, penalizar alguém por utilizar o livre mercado não seria a coisa certa a fazer, ou seria? Nós, na nossa sociedade, nós utilizamos a moral de Jeremy Bentham, utilitaristas. Mas isso cria alguns problemas muito sérios, como por exemplo, a Philip Morris. A Philip Morris é uma empresa que produz cigarros. E na Tchecoslováquia chegou uma grande discussão a respeito se eles deveriam ou não proibir a venda de cigarros. E havia uma discussão se eles fariam isso ou não, porque haviam feito um levantamento dizendo que o custo para aqueles que desenvolviam enfermidades em virtude do cigarro era um grande ônus à sociedade e que seria interessante que eles proibissem a venda, porque o gasto na área da saúde iria cair bastante. E havia essa discussão, e a Philip Morris, então, produziu um relatório, dizendo que tinha uma outra opção para a sociedade, para o governo da Tchecoslováquia. Ele disse, em vez de proibir a venda, por que você não aumenta os impostos sobre a venda do cigarro? E eles, nesse relatório, eles mostraram que seria muito mais vantajoso para o governo se eles fizessem isso. Por quê? Porque quanto maior o número de pessoas que morressem vítimas do cigarro, o custo com pensões, por exemplo, seria melhor. E o que eles ganhariam com os impostos compensaria e daria um lucro muito maior do que a proibição da venda de cigarro. Porque quanto mais pessoas morressem e mais rapidamente, maior o lucro do governo. Porque os impostos que eles iriam cobrar iriam cobrir todos os custos de saúde e as vantagens seriam inúmeras. Ou seja, ele demonstrou que a morte do cidadão seria excelente para o equilíbrio financeiro do Estado. Além da Philip Morris, a Ford também vivenciou algo semelhante. A Ford havia lançado nos Estados Unidos um novo carro popular chamado Ford Pinto. Era um carro muito pequeno que se tornou muito popular. No seu lançamento vendeu 32 milhões de unidades. Sucesso. E um sucesso muito importante porque a Ford estava passando por grandes dificuldades. A concorrência com empresas japonesas
estava afetando significativamente a estrutura da Ford. E o lançamento do Ford Pinto foi, então, uma tábua de salvação. O problema veio depois. Eles perceberam que o carro veio com um pequeno erro. O motor ficava na parte traseira. E eles descobriram que numa colisão direta a determinada velocidade, o carro iria explodir. O custo para consertar o defeito seria uma chapa de aço reforçado, aplicado numa determinada região do carro, e a peça custaria $11. O problema é que eles haviam vendido 32 milhões de unidades. E o recalque seria $11 por peça, mais a mão de obra, mais o custo seria de 148 milhões de dólares. Se eles fizessem o recalque. O problema é que a Ford não poderia arcar com esse prejuízo. O risco de uma falência seria muito grande. E se eles falissem, centenas de americanos honestos, cumpridores da lei, decentes, pais de família, ficariam sem emprego, sem plano de saúde, sem como pagar a sua hipoteca, sem poder alimentar os filhos. Milhares de pessoas seriam afetadas se a Ford viesse a falir. E no efeito dominó poderia afetar inclusive outras empresas que dependiam da Ford para manter a sua liquidez. Diante disso, a Ford fez o seguinte cálculo: fazer o recalque custaria 148 milhões de dólares. Mas, se nós não fizéssemos isso, por exemplo, quantas colisões poderiam acontecer? Eles calcularam indenizações por morte, indenizações pelo carro, consertos. Eles calcularam que se não fizessem o recalque, eles gastariam em indenizações a quantia de 39 milhões de dólares. Ou seja, seria muito mais vantajoso não fazer o recalque, porque o custo seria alto demais para a empresa. Então eles decidiram não fazer o recalque. O problema é que houve uma colisão e o carro realmente explodiu. E um advogado muito esperto conseguiu este relatório. E por isso vocês sabem a história. E isso foi divulgado na mídia. E um escândalo terrível aconteceu. Ford coloca preço na vida humana. E uma reação popular intensa quase levou a Ford à falência. O que no final não aconteceu, mas quase. Qual a coisa certa a fazer? Porque Jeremy Bentham diz que a moral utilitarista é a forma com que nós deveríamos viver. Mas existe um outro filósofo contemporâneo de Jeremy Bentham que pensava diferente. Immanuel Kant. Immanuel Kant dizia que não, que a moral não era utilitarista. Ele dizia que havia princípios morais que deveriam ser aplicados, não importa o custo, não importam as consequências, que princípios morais são invioláveis. Ou seja, não podem ser torcidos de acordo com as circunstâncias. Ou você os tem, ou você não os tem. E ele chamou essa moral de moral categórica. Então, para Jeremy Bentham, a moral é utilitarista. Para Kant, a moral é categórica. Ou seja, não importa o custo, não importa as consequências, princípios são princípios. Mais ou menos assim. Existem princípios pelos quais vale a pena morrer? Kant acha que sim. Bentham acha que não. Bentham acha que é moralmente válido sacrificar um para salvar a maioria. Kant diz que não. Ele pensa como, por exemplo, o Marechal Rondon. O Marechal Rondon dirigia um grupo de pessoas indianistas que estavam desbravando a região do Mato Grosso, e eles tinham vários contatos com tribos hostis. Mas todos os seus soldados sabiam que o Marechal Rondon tinha um princípio: morrer se preciso for, matar nunca. E qualquer soldado
que aceitasse estar sob as ordens do Marechal Rondon tinha que se conformar com isso. Morrer se preciso for, matar nunca. Marechal Rondon não era utilitarista. Ele era categórico. Para ele, havia princípios morais pelos quais valia a pena morrer. Mas a pergunta é: nós somos utilitaristas ou categóricos? Ao longo das discussões, o que se salientou que nós nos inclinamos profundamente para a moral utilitarista. Mas a questão é: qual é a tese espírita? O espiritismo é utilitarista ou categórico? Antes de pensarmos sobre isso, vou falar para vocês uma pesquisa. Sempre tem uma pesquisa, né? Havia um neurologista que estava acompanhando a sua namorada numa visita que ela fazia a um parente seu num asilo. E ele foi acompanhá-la e ficou esperando no saguão enquanto ela fazia visita. Enquanto ele esperava no saguão, ele verificou que próximo à janela, sentada numa poltrona, havia uma senhora muito distinta. Chamou sua atenção. Bem posta, olhando a paisagem. E ele estava fazendo essa observação quando aconteceu um distúrbio. Uma senhora que também estava visitando alguém, gestante, entrou em trabalho de parto. Estourou a bolsa e começou a ter um neném ali no saguão. As pessoas ficaram tanto quanto atarantadas, gritaram, e ele viu que a senhora, que estava próxima à janela, levantou-se, assumiu o controle da situação e começou a fazer o parto. O parto já estava bem adiantado, o neném havia acabado de nascer quando chegaram os paramédicos e a ambulância. Assumiram o controle das coisas, levaram o bebê, levaram a parturiente, e a senhora em questão levantou-se, voltou a se sentar na poltrona e continuou olhando a paisagem. Ele ficou assim, entusiasmado com o que aconteceu, e foi até a janela para cumprimentá-la. Se eu gostaria de cumprimentá-la pela maneira com que a senhora assumiu o controle das coisas, pela sua calma, controle, e começou a tecer vários elogios à sua atitude, e ela olhava para ele sorrindo quando se aproximou uma enfermeira e disse: sinto muito, ela não se lembra de nada que aconteceu, ela tem Alzheimer, e a sua memória desaparece 15 minutos depois. Disse: mas não é possível. Ela fez o parto? Sim, ela foi uma obstetra famosa, mas hoje ela é uma paciente no asilo. Ela tem um Alzheimer muito avançado. Ela esquece tudo 15 minutos depois. Mas não pode ser, eu sou neurologista. Não pode. Alguém com Alzheimer tão grave assim não poderia fazer o parto. E eu vi ela fazer o parto. Esse diagnóstico está equivocado. Se sinto muito, ela está aqui internada como paciente de Alzheimer. Eu quero ver os exames. Eu não posso concordar com isso. Um paciente de Alzheimer seria impraticável realizar um parto, como ela fez. Vieram os exames e ele comprovou que as lesões que ela apresentava eram compatíveis com o mal de Alzheimer. Um mal de Alzheimer muito avançado. Ela tinha vastas lesões, extensas lesões no hipocampo, o que comprometiam diretamente a memória. E na situação dela, ela deveria realmente estar num estado avançado. E estados avançados, no entender dele, é que ela não tinha mais memória do que aprendeu. Ela deveria ser alimentada, tratada exatamente como uma criança pequena. Mas não foi o que ele viu. Aquilo entrou na sua mente de tal maneira que ele não conseguia se conformar. O que foi que aconteceu então? O que foi que ele viu? Será que aquele diagnóstico foi feito? Ela tinha uma outra doença diferente? Será que o efeito não era o mesmo? E aquilo, como não saiu da sua cabeça, ele resolveu pesquisar. E ele procurou, então, outros pacientes com lesões semelhantes para ver qual seria o comportamento. E ele viu que os pacientes com aquele tipo de lesão se tornavam incapazes de realizar processos intelectuais superiores como aquele que ele viu. Ou seja, um paciente de Alzheimer naquele nível não teria condições de realizar um parto. Como foi que ela fez isso? Será que havia alguma coisa diferente no cérebro dessa mulher? E ele resolveu, então, pedir à família que pudesse escanear o cérebro para ver se havia alguma diferença no cérebro dela. De repente, a memória nela fosse alguma coisa diferente. Mas ele não percebeu nada estranho, a não ser que havia uma intensa atividade
em outras áreas cerebrais. E ele então pegou outros pacientes de Alzheimer para ver se encontrava condições semelhantes. E encontrou. Encontrou 5 pacientes que davam uma resposta semelhante. E um deles era um matemático, que tinha um Alzheimer avançado, que fazia com que sua memória tivesse um limite de 10 minutos. Mas ele, assim mesmo, era capaz de realizar operações matemáticas. Se respeitasse aquele limite de tempo, ele conseguia resolver equações matemáticas de níveis avançados. Como aquele homem podia ser um matemático se a memória do aprendizado da matemática desapareceu? Se sua memória desapareceu, você não pode mais saber matemática. Você não pode nem saber ler. O que havia diferente com aqueles 5 pacientes? E ele então foi para grupo de pessoas normais e começou a escanear o cérebro para ver se ele encontrava aquela anomalia. Porque se o problema não era a lesão, já que a lesão era a mesma e eles se comportavam de maneira diferente, o problema era então a memória. A memória deles era diferente. E ele resolveu pesquisar. E ao longo da sua pesquisa, que levou largos anos, ele chegou à seguinte conclusão: existe a memória temporária, existe a memória permanente, mas existe um terceiro tipo de memória, que ele deu o nome de memória relacional. Aqueles que desenvolvem a memória relacional têm um comportamento diferente frente ao Alzheimer. E o que vem a ser a memória relacional? Perguntava a repórter. Bom, a memória relacional é o seguinte: normalmente, quando você aprende alguma coisa, você arquiva isso temporariamente. E à medida que você repete, ou que você tem alguns procedimentos que a gente usa normalmente para aprender, você torna essa memória temporária em permanente. A memória relacional, ela é uma memória como as outras, porém ela não se arquiva da mesma maneira que a temporária e permanente. Ela não está restrita ao hipocampo. A memória relacional se incorpora à citoarquitetura cerebral. Quando você desenvolve a memória relacional, ela não fica no hipocampo, ela fica no cérebro todo. Bom, e que diferença isso traz? A diferença é que se você tiver Alzheimer, e o Alzheimer destruir o hipocampo, e com ele a sua memória temporária, a sua memória permanente, a memória relacional permanece, porque ela não está restrita a uma localização, ela está disseminada no cérebro como um todo. Ok, mas de que maneira nós adquirimos a memória relacional? É simples. A memória relacional acontece quando, como é que eu poderia dizer? Quando você ama o que aprende, ela não se incorpora como um arquivo, ela se incorpora ao seu eu. Então não é basicamente aprender, é apaixonar-se pelo ato de aprender. Quando você ama o que aprende, você o arquiva como memória relacional. Eu disse, mas como assim? Quando você ama o que aprende? Vamos tentar explicar com um exemplo. Você tem um amigo que é médico e vocês estão num churrasco. E é muito comum, né? Amigo médico no churrasco, a gente sempre pede uma consulta grátis, não é não? Cara, você podia me resolver o problema? Vocês sabem, né? É assim, vem cá, eu tenho um probleminha. Isso acontece. E os médicos até entendem, né? Mas é comum também o seu amigo médico dizer, não, vamos fazer o seguinte, aqui eu sou seu amigo, estou no churrasco, amanhã no meu consultório eu te atendo. Primeira hora, a hora que você quiser, eu te atendo lá, sem problemas. Então você topa. E ele vai te atender, porque ele é um excelente médico, uma formação ótima. Então você encontra ele no consultório e lá ele te dá a consulta perfeita. E ele te dá a consulta assim, ele veste a sua roupa de médico, ele veste a sua personalidade de médico, ele entra no seu consultório e quando ele te atende, ele acessa tudo que ele aprendeu na faculdade, na pós-graduação, no internato, na residência. E como ele é um excelente médico, te dá um tratamento VIP. E você tem seu diagnóstico ótimo. É assim que funciona, né? Quando a gente aprende alguma coisa. Mas você também nota que tem outros médicos, outros amigos diferentes, né? Tem uns amigos médicos que são diferentes desses. São aqueles assim, olha, eu tenho uma plantação de... Você sabia que isso funciona para isso, aquilo? Andei pintando. Você sabia que essa tinta tem essa propriedade? Tudo que você fala, o cara relaciona com medicina. Aí eu me pergunto, vem cá, você é médico? Sou. Ah, não dá nem pra notar. Tudo que o cara fala tem a ver com ele. Ele não consegue não ser médico. Todo o tempo ele só fala de quê? Por quê? Porque ele não precisa pensar para ser médico. Ele raciocina como médico.
ele sente como médico, ele é médico 24 horas. Ele não precisa estar no consultório dele, nem se lembrar do que aprendeu na faculdade. Ele raciocina como médico. Como tem aqueles outros que ser advogado. Não dava para notar, assim, fala como advogado, ele é um advogado. Essas pessoas, elas não precisam se lembrar do que aprenderam na faculdade. Elas são médicos o tempo todo. E se eles tiverem Alzheimer, e o Alzheimer consumiu o seu hipocampo e a sua área da memória, vão consumir tudo que ele aprendeu na faculdade, mas não vão tirar o que eles são. E eles são médicos. Porque eles sentem como um, eles vivem como um. Isso é memória relacional. E a memória só se torna relacional quando há uma forte emoção, uma grande paixão envolvendo o ato de aprender. O que não é comum, né? Porque normalmente hoje em dia, quando o filho não quer ir para a escola, o que a gente fala? Tem que ir para a escola assim, senão você não vai ser nada na vida. Tem que estudar. Estudar, senão vai ser balconista. Você quer ser alguma coisa, quer ganhar dinheiro, tem que estudar. Então estudar é o quê? Um meio para atingir um fim. Então, mas para que eu quero isso? Não, mas tem que ir. Faz a prova, depois você esquece. Sim, mas faz a prova, esquece. Então para que serve? Serve para você tirar o diploma. Será? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, só para confirmar se isso é mesmo, né? Quem lembra os afluentes da margem direita do Rio Amazonas? Estudaram isso, estudaram? Foi ou não foi? Geografia, os afluentes da margem direita, da esquerda, tiveram ou não tiveram? Foi ou não foi? Quem lembra? Quem lembra? Mas fizeram a prova, não fizeram? Estudaram, passaram. E agora? Cadê os afluentes? E não foi só isso, né? Tem um monte de outras coisas, né? Equação de segundo grau. Então, a educação formal é o quê? É um acessório. Como o brinco. Por que a gente usa brinco? O brinco serve para quê? É um estético, da simetria. E um diploma na parede dá a mesma simetria, né? Meus diplomas aqui, aí você entra, você vê, e você pendura ele na sua parede da mesma maneira que você pendura um brinco na orelha. Porque na realidade mesmo, tudo que você aprendeu para tirar o diploma está aqui. Então, é um acessório. É um meio para atingir o fim. Na verdade, o seu objetivo é ganhar dinheiro. O seu objetivo é ganhar status social. Seu objetivo é ocupar um determinado nicho social. E o estudo é um degrau, um sacrifício que tem que fazer. Não é não? Tem que ir, tem que tirar o diploma. Não importa, tem que passar de ano. Passou de ano, tá bom. Se aprendeu, não aprendeu, isso é irrelevante. Porque se você tem um diploma, quem quer saber se aprendeu ou não? O problema é que quando a educação se faz dessa maneira, onde é que se arquiva tudo? No hipocampo. E o problema de você guardar arquivos num baú é que as traças consomem. E no caso de você guardar toda a sua educação no hipocampo, vem o Alzheimer e consome tudo. E você fez o primário, fez o ginásio, fez faculdade, mestrado, pós-graduação, veio o Alzheimer e você volta a ser alimentado na boca de colherzinha. Os anos que você dedicou a pendurar os seus diplomas na parede somem. Tudo que você... Mas, para quê? Qual o sentido disso então? Aí, eu penso numa outra situação, né? Interessante. Vocês viram a reportagem que saiu recentemente de um garotinho de 8 anos, não, agora está com 12, né? Mas com 8 anos ele entrou na faculdade para estudar física. E ele está com 12 agora, está na faculdade, e alguns professores disseram que ele é um futuro candidato ao prêmio Nobel. Ele foi diagnosticado aos 2 anos como alguém autista, com dificuldade de aprendizado muito grande, e de repente a mãe descobriu que na verdade ele não tinha autismo, ele era um gênio. E agora, ele com 12 anos, já está há 2 anos na faculdade. E ele já fez um trabalho inusitado
e totalmente criativo com relação à astronomia. Aí outro menininho de 6 anos que venceu um computador, uma disputa matemática. Ele é mais rápido que o Blue Sky, que é um supercomputador utilizado pela NASA. E um outro menino, aos 12 anos, era um neurocirurgião, dos mais fantásticos. Ele está com 14 anos atualmente e já é formado em botânica, em biologia, e agora que já tem idade, vai fazer medicina. E ele diz que ele quer trabalhar no tratamento do câncer. Aí a gente pergunta para os espíritas, né? Qual a explicação de um menino nascer assim, já sabendo matemática, língua? Por exemplo, Kim Wang-wong. Ele, com 6 meses, deu quase uma síncope no seu pai. O pai chegou no berço e olhou para o bebê ali, e o bebê vira para ele: oi, pai, tudo bem? E ele assim: querida, acho que eu não estou bem. Eu tive a impressão que o Kim estava falando comigo. Não, pai, estava falando mesmo com você. E Kim Wang-wong, aos 6 meses de idade, falava o chinês perfeitamente bem. Com 2 anos de idade, ele já falava 5 idiomas. E foi sabatinado por uma série de cientistas. E à idade de 32 anos, era um dos maiores catedráticos chineses em idiomas. Qual a explicação? Se eu me perguntasse, vem cá, qual a explicação espírita para um negócio desse? Como é que nasce uma criança falando assim, 6 meses já fala, o outro com 6 anos matemático, o outro é como Mozart? Qual a explicação que vocês dão para isso? Reencarnação? É essa a explicação? Sério? A explicação para essas coisas é reencarnação. Toda vez que eu ouço isso, me vem uma pergunta automática, né? A explicação é reencarnação. Então a pergunta é: vocês não aprenderam nada na outra encarnação, não? Não aprenderam coisa nenhuma. Porque é uma pergunta assim: se ele é na outra encarnação que ele aprendeu, ele estudou matemática muito na outra encarnação e nessa ele já veio. Vocês não estudaram nada na outra encarnação. Porque quando fala assim, diz que só vem antipatia. A única coisa que eles trouxeram da outra encarnação é antipatia. Raiva, ódio, só isso. Matemática é bom, música. Pelo menos outro idioma vocês deviam falar, né? Não, que vocês falam português direitinho, não falam? Então na outra encarnação, tinha que nascer sabendo, dizem que o português é difícil. Inglês, nada. Não aprenderam nada na outra encarnação. Ué, então por que vocês sabem? Qual é a diferença? Vocês nunca estudaram coisa alguma. Não é possível, todo mundo aqui foi peão. Ninguém aprendeu alguma coisa na outra encarnação, não? E não sobrou nada. Então eles são escolhidos, são especiais? São favoritos de Deus? Não, porque esses sabem e vocês. Quem nasceu sabendo alguma coisa já? Quem nasceu com alguma aptidão especial? Nada. Só antipatia mesmo. Vocês são especialistas em detestar gente. Porque isso não esquece, né? Eu antipatia, tenho um ódio do passado, tenho uma raiva, um inimigo aqui. Nada útil. Medicina, filosofia, direito, nada. Qual a explicação? Por que esses têm e a maioria não tem? Vamos voltar. Memória relacional. O que é memória relacional mesmo? Quando você ama, palavras do cientista, quando você ama o que aprende, você não guarda isso no hipocampo. Você incorpora essa informação ao seu eu, à sua estrutura cerebral. E se o Alzheimer vier e consumir sua memória, não pode consumir o que você é. Mas não é só o Alzheimer que consome, né? A morte também. A morte vem e consome o quê? Tudo aquilo que é acessório. Brinco, né? Roupa, dinheiro, tudo isso fica onde? Fica aqui. E a gente só leva o quê? Só levamos o que nós somos, não é? E o conhecimento também. Se o conhecimento faz parte de você, você leva ele
para outra vida. Porque ele não é um acessório, ele é um jeito de você ser. E o que acontece quando você incorpora o conhecimento ao seu eu? Se você, que é médico, reencarnar numa tribo Hottentote australiana, você vai ser o xamã da tribo. E se for para o mundo primitivo, você vai ser Hipócrates, Tales de Mileto, Demócrito, Aristóteles. É o que explica como aqueles homens, sem nenhuma tecnologia, chegaram à ideia de que o mundo era feito de partículas indivisíveis, ou como eles chegaram às teorias matemáticas numa época que não havia nem números. Somente avaliando comparativamente as formas, desenvolveram aquelas teorias matemáticas todas. Por quê? Porque eles são. Onde quer que eles vão, eles são. Eles serão. Faz parte deles. Mas isso só é possível se essa memória faz parte de você, não é um acessório. Então aprender, estudar. Toda vez que você pergunta para quê, você já está vendo que é um acessório. Toda vez que você para quê, significa que não é seu. Que você vai voltar, e vai voltar, e vai voltar, e vai ter que fazer tudo de novo. Vai aprender a ler, vai aprender a escrever, vai fazer a faculdade, a pós-graduação, e vai morrer e ter que fazer tudo de novo. Porque não ficou nada. Porque não havia nenhum amor relacionando essas coisas com você. Não era relacional, era só um acessório, um meio para atingir um fim. Era algo totalmente utilitarista. Porque isso não serve só para moral, é para tudo. E a moral é a mesma coisa. Se você não entender que há princípios pelos quais vale a pena morrer, você vai voltar, e vai voltar, e vai voltar, vai voltar de novo, e de novo, até que finalmente se incorpore dentro de você que existem princípios morais que são invioláveis, não importa as consequências, até porque nós somos espíritas. Essa não é a verdadeira vida. A vida verdadeira é após essa vida. O que você vai dizer para o seu filho quando você disser: eu escolhi você para morrer? Por que, pai, você me escolheu para morrer? Ou, como fez Joana de Cusa, que não escolheu. Abjura, mãe, porque eu quero viver. Não posso. Não posso. Mãe, eu quero viver. Abjura, se você abjurar, eu vou viver. Não posso. Não posso. E se ela pudesse explicar, há princípios morais invioláveis para mim, eu não posso. E não fez. E qual a consequência disso? É que a morte não existe. E a consequência disso é Divaldo Franco, que foi aquele filho. E ela provou que a honra, a fidelidade, a lealdade não tem preço. Não há nada mais importante do que seus princípios morais. E se você não escolhesse e morressem todos, você diria ao seu filho: não pude escolher. Amo a todos igualmente e não fui capaz de escolher. E como essa não é a verdadeira vida, quais seriam as consequências? Afinal, quem é você para escolher quem pode ou não morrer? Então, no momento em que você abre mão dos seus princípios morais, você fez o quê? Vai voltar. E vai voltar. E vai voltar. Até que você incorpore a você essas virtudes, esses princípios e o conhecimento. Então, tudo aquilo que você ama e que incorpora dentro de você é seu para sempre, em qualquer circunstância, inclusive seus princípios. Aliás, principalmente seus princípios. E a pergunta é: nós somos utilitaristas ou categóricos? Existem princípios pelos quais vale a pena morrer? Foi um prazer estar com vocês, muita paz.